você tem medo de voltar para o Brasil? E quando eles perguntou, você tem medo de voltar para o Brasil? Eu falei que sim. E eles falaram assim, se você tem medo de voltar para o Brasil, nós vamos começar o processo de asilo político, e por causa disso você vai passar uma semana na detenção, esperando para ver um juiz, e depois disso o juiz vai falar se você vai poder ficar ou não. Eu ouvi aquilo tudo e falei, uma semana da detenção. Tá, mas essa detenção é tipo uma cadeia, alguma coisa assim? Ele falou, não, é uma detenção que você vai ficar com pessoas igual você, que também, né, estão num caso parecido, e depois disso você vai ver um juiz, coisa mais tranquila. Uhum. Aí você pensou. Não é a coisa mais tranquila, Paulo. Não é a Peraí, coisa mais tranquila. você falou assim, então tá, então eu quero. Então tá, então tranquilo. Eu vou ver o juiz e vou explicar para ele por que eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, né? Parecia plausível. Aí você foi para detenção. Eu fui para detenção, só que essa detenção de uma semana. Como que é dentro? Cara, primeiro que para chegar na detenção eu fiquei 3 dias sendo transferidos. Vamos começar por aí. Então, essa uma semana virou 2 meses. Literalmente. Quando você é preso, a primeira coisa que eles fazem no aeroporto, enquanto você está sendo preso, é te algemar. Então, eles algemam aqui, o pulso, algema o tornozelo, algema aqui a região do abdômen, e tem uma corrente ligando as 3 algemas. Então, você sai de lá assim, mal conseguindo andar. Porque nem um marginal perigoso que vai sair correndo e matando todo mundo. E aí tinha um policial da ICE, da imigração, desse lado, um policial da imigração desse lado, e um policial só abrindo as portas na frente. E assim, eu atravessei todo o aeroporto de Dallas, Texas, um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos. Bem lindo, bem maravilhoso. E né? Eu estava em Dallas esses dias, o aeroporto de Dallas é gigante, tem metrô dentro do... Metrô com estação, é enorme. Eu acho que ele é o segundo maior, o primeiro eu acho que é Atlanta. E eu acho que ele é o segundo maior, se eu não me engano. Ele está entre os 5 maiores aeroportos dos Estados Unidos. E aí, cara, eu fiquei 3 dias sendo transferido. Lembra que a minha mãe, a última notícia que ela teve de mim foi: mãe, estou indo para o aeroporto, lá no México. Do hotel até esse ponto, ela não ouviu falar mais de mim. A esse ponto, ela tá quase indo na loucura. E meu amigo, que estava aqui em Boston, que trabalhava comigo, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu tinha literalmente desaparecido em México. Apareceu do mapa por um tempo, ninguém sabia. México é perigoso. México é tão perigoso ou mais perigoso que o Brasil, dependendo da área. Dependendo da área, dominado pelas gangues, pelos cartéis, né? Uhum. E o que você comia? Eles te davam de comer durante esse tempo? Então, cara, esses 3 dias que eu fiquei sendo transferido foram 3 dias de, tipo assim, pura tensão. Pura tensão, pura tensão. Eu ficava indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Eu tive que dormir em lugares, tipo, horríveis. Literalmente um slab, assim, um negócio de concreto. E eles deram um cobertor que era um lado era jeans, o outro lado era papel alumínio. Um material meio que parecido com papel alumínio. Não sei falar qual tipo de material que era. E era assim que eu passei, tipo, dormindo a maioria, essas 3 noites. E durante o dia eles davam aquele sanduíche feito de pão de forma, manteiga de amendoim, pão de forma, geleia. Aqueles cracks que no Brasil é de água e sal, só que aqui eles não botam sal, né? Então é só de água mesmo. E foi isso durante 3 dias. E 3 dias com outras pessoas, a gente naquelas filas indianas, igual a gente vê em filme mesmo, sendo transferido aqui, mal conseguindo andar, porque as correntes é tudo apertado e tudo. E aí, depois de 3 dias sendo transferido, eu cheguei na detenção que eu ia ficar. Fui para a prisão federal, cheguei lá, dei maior crise de ansiedade, porque eu vi uns caras gigantes, assim, e eu pequenininho, muito menor do que sou hoje, bem de carinha, bem de moleque ainda. Falei, mano, olha o tamanho desses caras, olha o meu tamanho, não vou ficar aqui de jeito nenhum. E aí, o diretor da ICE pegou e me transferiu para uma outra detenção, que era em Prairiland, né? Tipo, 1h30 outside of Dallas, fora de Dallas. E ali, cara, começou uma outra jornada, assim, que foi uma loucura. Eu acho que um ponto muito importante é, tipo assim, aquele negócio, né? Quando você acha que não pode ficar pior, relaxa, porque pode ficar pior, pode piorar. Tudo pode piorar. E aí você foi para outra prisão, e o que era ruim? Você dividia um quarto bem grande com um monte de beliche? Como que era na prisão? Então, nessa detenção que eu cheguei, que eu fiquei os 2 meses, o que rolou? Eu já cheguei,
E eles já falaram que eu já tava com medo de estar no meio das pessoas da outra prisão lá federal. Então eles já me levaram direto para uma solitária médica, né? Que é tipo uma enfermagem, assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ficou com medo porque eu não sei se eu posso falar aqui, porque você é gay? É isso? Sou. Então, por isso que o medo era esse. Você falou, esses grandão vão querer me pegar aqui, eu sou pequenininho. Exatamente. Ah, ah. E aí, eles já pegaram e já me botaram dentro de uma cela, entendeu? Uma cela médica, onde tem a observação. Então era uma cela com uma porta de aço e era aço, uma moldura de aço e vidro no meio. Então dava para ver tudo que você estava fazendo ali dentro, tudo, tudo, tudo. E você sozinho aí. E eu sozinho. É pior, não sei se é pior estar com um monte de gente que quer te matar ou se tá sozinho, porque os dois entram em paranoia. Não é? Eu entrei em paranoia. Relaxa que a gente vai chegar nesse ponto ainda, porque eu entrei na paranoia lá dentro. Porque assim, eu cheguei lá, fiquei uma semana. Aí eu fiquei mais de uma semana sem comer, porque né, choque cultural, choque de tudo, ainda não aceitando a situação que eu tava. Então eu fiquei quase 10 dias sem comer. E eu lembro que a enfermeira chegou e falou assim: olha, você tá aqui há quase 10 dias, você não comeu nada, a gente está te observando, e se você não comer nada nos próximos dias, nós vamos ter que te transferir para a Suicidal Watch, observação suicida. Então, se você acha que aqui é ruim, espera até você ver lá. E me deu uma garrafinha de Ensure, sabe aqueles achocolatados? Ensure é aquilo como se fosse um chocolate, mas cheio de coisa. Horrível. Só de ver aquele negócio aqui eles dão para as pessoas de idade ou para quem está precisando se recuperar e não consegue comer. Porque ele é proteico, né? Então eles têm tipo várias coisas lá dentro que deixam o gosto muito pior. Para quem não entende, pessoal, é um leite ruim, cheio de proteína, vitamina, aquela coisa toda para velho. Exatamente. E aí eu tomei aquele negócio e comecei a comer umas salsichas meio cinza assim, mas lembrando que lá dentro eles têm que te manter vivo, então toda a comida é feita por uma nutricionista e tal, só que, gente, é uma cadeia, é uma prisão, não tem como esperar um hotel 5 estrelas, né? Era uma batata amassada, sem água, só batata amassada, sem sal, sem nada, e era assim que era a maioria das comidas lá. Lá dentro, cara, é uma coisa assim de louco, né? De louco. Pelo capitalismo que é lá dentro. Então, a maioria das detenções de imigração nos Estados Unidos é privada. Então, tudo que você vai fazer lá dentro é pago. Se você quer um presto barba, você tem que pagar. Se você quer um sabonete, você tem que pagar. Se você quer fazer uma ligação, você tem que pagar. Tudo que você for fazer lá dentro, você paga. E quem não tem dinheiro não faz, é simples. Quem não tem dinheiro não tem, fica sem. Tem como você fazer um dinheirinho, tipo, eu nem sei quanto que era, para te falar a verdade, nem vou tentar adivinhar, que é fazendo, tipo, você poderia se oferecer para ajudar na cozinha, para fazer as comidas, fazer limpeza e tal, e aí você acabava sendo pago por estar fazendo isso, sabe? Mas aí eu fiquei uma semana naquele dormitório lá, naquela solitária. Depois de uma semana, fui transferido para a solitária comum. A solitária comum era um galpão grande, aí tinha várias solitárias assim em uma roda, e aí eu tinha direito a ir lá fora, tomar sol durante 1 hora, e tinha direito a sair da minha cela para assistir televisão 1 hora. E tinha um guarda ali 24 horas que ficava no meio assistindo a gente. E, gente, Paulo, uma coisa de louco. Era uma cela, pensa uma cela do tamanho de um banheiro, assim, uns 4x6, mais ou menos, foots, né? Pés, 4x6 pés. E eles te dão, sabe aquele cobertor que ele é feito meio que de retalho, que a gente chama de cobertor de caminhoneiro no Brasil? Ele meio que desfaz. Eles te dão um daquele. Só que no Texas, gente, para quem não conhece, o Texas é tipo o norte do Brasil, assim, é bem quente. É muito quente, é muito quente. Então, o que eles faziam? Botavam isso muito gelado. Só que as celas que eram menores, porque para aquecer os lugares grandes, precisava estar bem forte. Mas as celas que são menores, elas era um freezer. Então, o que começou a acontecer? Com aquele cobertor não estava segurando o frio, eu comecei a ter tipo aqueles... sabe quando seu pé começa a ficar meio que roxo, começa a meio que perder o sentido? Sim, vai ficar amortecido, você começa a sentir, perdeu a sensibilidade. A gente chama de frostbite, tipo, meio que congelado, assim. E aí, para compensar, o que eu comecei a fazer? Comecei a tomar banho só com água quente,
E aí, com banho com água quente, começou a queimar minhas costas, começou a, tipo, literalmente arrancar um pouco da minha pele. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu tive acesso a um tablet. E nesse tablet, era 5 centavos por minuto que você quisesse usar o tablet. Tudo isso da imigração. Tudo isso da imigração. E aí, você podia mandar um e-mail para, tipo, para o diretor da ICE, para dentro da detenção. Você podia, aí se você pagasse 15 centavos, você podia ouvir música e jogar um joguinho por minuto. Pagasse 25 centavos, você conseguia fazer até chamada de vídeo, mas você tinha que pagar por minuto. E aí, eu comecei aí a loucura. Depois de, tipo, quase 20 dias na solitária, comecei a escrever pro diretor da ICE, pelo amor de Deus, me deporta. Sozinho, quando você fala na solitária, você estava realmente sem contato com ninguém? Ninguém. Uau. Era eu dentro de um quartinho e ali eu só podia sair para tomar sol por 1 hora e voltar. Mais nada. Uau. E aí, cara, eu comecei a escrever pro diretor da ICE falando, me deporta, me manda embora, não quero mais, não quero, não consigo, me deporta. Claro. E aí, depois de, tipo, 5 e-mails, o diretor da ICE, da detenção, me chamou e falou assim, olha, eu não posso te deportar. Você falou que tinha medo de voltar para o Brasil, então se acontecer qualquer coisa com você no Brasil agora, a culpa é nossa, não pode te deportar. Você vai ter que esperar para ver um juiz. Só que o negócio é o seguinte, o mesmo juiz que vai te deportar é o juiz que você vai ver que pode te ajudar a ficar aqui. Eu acho que você tem um caso bem legal. Aí ele falou uma palavra que na época eu nunca tinha ouvido antes, que era might. Might é tipo provavelmente, provável. É provável que você consiga ficar aqui. Aí eu falei assim, então eu vou conseguir ficar? Ele falou assim, não, you might, você provavelmente. Aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, o que eu posso? Vou te dar 3 opções. A primeira opção é você continuar onde você está, na solitária, e esperar o juiz. A segunda opção é eu te transferir para uma cela onde tem mais pessoas, né, do que estão no seu nível, que também está aqui esperando para ver um juiz, então ninguém perigoso, né, e nada assim. Vai ter uma pessoa, um guarda dentro da cela 24 horas, vigiando todo mundo. E a terceira opção é te transferir para uma detenção onde só tem gays e lésbicas, se você se sentir mais confortável com isso. Mas, se eu fizer isso, corre risco de resetar todo o tempo que você já está esperando aqui dentro. Olha tudo de novo. Aí você falou o quê? Aí eu pensei, eu fiquei olhando assim pra ele e falei, eu, no seu lugar, ele falando comigo, gente, eu nunca vou esquecer dele, porque assim, ele foi um cara muito, muito, muito legal comigo. E ele falou, eu no seu lugar, eu faria o seguinte, eu iria pro meio dessas outras pessoas, só para sair um pouco da solidão, interagir com outras pessoas, só que, assim, foca em você, foca em construir seu caso. Não foca em mais ninguém, não faz amizade com ninguém, você não tá aqui para fazer amiguinhos, você tá aqui para sair aqui para dentro. Eu vou te ajudar como? Eu vou na biblioteca, vou pegar alguns livros de imigração e vou te entregar para você começar a entender um pouco mais da imigração, a ler. Só que eu não falava inglês muito bem, eu conseguia entender, mas assim, falar mesmo, esquece. Eu não tinha dinheiro para pagar advogado, eu tinha gastado todo o meu dinheiro no México, e advogado custava muito mais que $2.000, descobri isso bem depois. E eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém aqui, tipo, não tinha ninguém que era tipo americano mesmo. Eu falei, porra, mano, desculpa, mas vai ser o que vai ser. Aí eu, tá bom, vou pegar seu conselho e vou fazer isso, né? E aí eu peguei o conselho dele, voltei para a sala onde tinha mais pessoas, cheguei lá, era um galpão gigante. Imagina um galpão com 40 beliches. E tinha 80 pessoas. Só que era muito mais legal do que a solitária, né? Legal, vamos colocar desse jeito. Tinha várias TVs, tinha a parte ali de fora que eu podia ir, não era só 1 hora, eu podia ir e voltar até 10 horas da noite. Mais liberdade, né? Tinha mais liberdade. E tinha várias outras pessoas que estão realmente no meu nível ali, caçando a mesma coisa. E só tinha um brasileiro na minha cela, mas no lugar tinha várias porque era tipo uma sala de 2.000, uma detenção de 2.000 pessoas. Anyway,
eu comecei a estudar, comecei a ler os livros que ele me deu, comecei a entender mais o inglês, comecei a querer aprender, comecei a interagir com as pessoas E que para estavam usar ali. banheiro, tomar banho, era tipo quartel, chuveirão, um montão de chuveirão, um montão de banheiro aberto. Você tem só tem a paredinha do lado, mas a frente é aberta. À frente tem uma cortininha. Hum. Então, assim, é muito legal, porque ao mesmo tempo que é uma detenção bem segura, sabe? Não Aham. tinha, você não pode sentar na mesma cama com outra pessoa. Só pode sentar uma pessoa por cama. Você não pode andar simplesmente pelado lá dentro. Você só pode estar pelado dentro aí do shower. Saiu dali de Uhum. dentro, acabou. E tem realmente um guarda que fica ali dentro, no meio de todo mundo, 24 horas, só assistindo o que a gente está fazendo, sabe? Uhum. Por conta da gente. E eu comecei a estudar e aprender, e comecei a interagir não com as pessoas lá dentro, mas com os guardas. Comecei a fazer um pouco de amizade com os guardas. E comecei a conversar mais com o diretor da ICE e tal e tal. Até que eu cheguei num ponto que o diretor, eu lembro que eu estava no meu quarto, e eles chamaram meu nome. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo agora? E aí o diretor da ICE estava me chamando, e ele falou, olha, eu vejo que você está aqui há certo tempo, um pouco mais de um mês, seu inglês já melhorou para caramba com os livros que eu estou te dando. Você se sente confortável traduzindo algumas coisas para mim, para outros brasileiros? Ah, que legal. Uhum. Falei, tá, pode ser. Não tinha, ali é uma emoção, porque você tá tipo, ah, que legal, Ah, tá aprendendo, mas ao mesmo tempo é tipo, eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer, claro, né? você está ajudando o cara ali e você está se distraindo também. Exatamente. Só que a minha missão era falar para os outros brasileiros que você estavam sendo deportados. Putz. Daí os caras queriam argumentar com você e você tinha que argumentar com ele. E assim, não tinha o que argumentar, porque já era a decisão final do juiz, não tinha como, não tinha nada que o cara ia fazer. É, tipo, eu tava ali, o cara tava ali só para avisar que eles estavam sendo deportados, entendeu? E eles não conseguiam entender, me chamaram e eu comecei a traduzir para essas pessoas. E até que chegou o bendito dia que eu vi o juiz, mas foi por telefone, eu não vi Depois de ninguém. quanto tempo lá? Depois de quanto tempo? Do dia que você entrou no aeroporto, que eles te algemaram até o dia do juiz. Foram 30 dias. Caracas. Ah. 30 dias lá dentro.